Primeiramente, quero agradecer a presença de toda a imprensa, agradecer a presença dos meus colegas deputados, que desde o início do Rick Azevedo, do Movimento VAT, das lideranças aqui presentes, que desde o início estiveram se empenhando para a proposição desse texto, para o protocolo dessa PEC, que foi feito agora, alguns minutos atrás, antes de descer para a coletiva de imprensa. Nós fizemos o protocolo, então, do texto. Muitas pessoas perguntaram por que o texto não tinha sido protocolado antes. Nós tínhamos uma estratégia e uma interpretação de que, dada a presidência da CCJ no ano passado, o protocolo desse texto seria algo muito ruim, poderia ser usado já na própria CCJ para ser desmobilizado, desmontado, empurrado para debaixo do tapete e acabar com todo esse movimento social e político que tem se organizado para apresentar uma solução e uma proposta para o povo brasileiro relacionada a essa escala de trabalho que nós já consideramos obsoleta e que já tem apontamentos políticos e econômicos mostrando que há sim possibilidade de repensarmos essa jornada de trabalho, como em outros lugares do mundo já foram feitos, aplicando a nossa realidade, aplicando a nossa economia, aplicando aos setores do nosso país. Então essa é uma coletiva de imprensa para dizer que a PEC, o Movimento VAT, a Câmara dos Deputados segue sim olhando para os trabalhadores e trabalhadoras brasileiras, que nós estamos nos debruçando para que esse texto caminhe, para que ele possa percorrer aqui na casa. Me perguntaram se eu já havia falado com o presidente Hugo Motta. Eu ainda não consegui falar com o presidente Hugo Motta. Acho que essa conversa também não vai ser possível antes, do carnaval, mas depois do carnaval pretendo procurá-lo. Nós vamos entregar também a ele o abaixo-assinado, que já conta com quase 3 milhões de assinaturas. Enfim, toda uma organização, todo um movimento estratégico acontecendo. O texto está protocolado e agora resta saber se o Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados, terá interesse político e responsabilidade com a vida dos trabalhadores e trabalhadoras brasileiras e darão a atenção necessária para que esse texto ganhe um relator, a comissão especial seja instalada e nós possamos ter a condição de fazer esse debate da maneira como ele deve ser feito, com equilíbrio, com a economia colocada sobre a mesa, chamando os setores, mas olhando para os trabalhadores e trabalhadoras brasileiras. É isso, o PEC está protocolado, o empenho será colocado agora nesse momento, algumas conversas com lideranças prévias já ocorreram, precisamos entender a definição da presidência da CCJ, conversar com o presidente Hugo Motta e temos certeza que talvez esse ano será um ano de trabalharmos duramente em cima dessa proposta. Quero passar então a palavra agora para o Rick Azevedo, que é uma liderança, vereador eleito na cidade do Rio de Janeiro, mas também a liderança importante que encabeçou e mobilizou todo esse movimento no país, procurou o nosso mandato e tem um papel fundamental nessa discussão no país e também aqui no Congresso Nacional. Boa tarde a todos, boa tarde à imprensa. Agradeço por vocês estarem aqui dispostos a cobrir essa notícia que é de extrema importância para todos. Quero agradecer à classe trabalhadora que, mesmo sucateada, cansada, negligenciada, conseguiu se organizar para trazer esse debate aqui para a Câmara dos Deputados. Quero agradecer ao Movimento VAT, ao Wesley, à Pri, à Liz, que estão aqui, que me ajudaram dia após dia, noite após noite, para que a gente pudesse se organizar e chegar até este momento onde a PEC, pelo fim da escala 6x1, está sendo protocolada. E nós não estamos aqui dependendo da boa vontade de lado A ou lado B. A gente vai depender da boa vontade da classe trabalhadora. Então, uso desse momento para convocar a classe trabalhadora desse país a estar nas ruas no dia 1º de maio em revolta à escala 6x1, para que a gente derrube essa escala da CLT, da Constituição. Então a gente vai fazer um ato que se chama feriadão prolongado pelo fim da escala 6x1. 1º de maio, vá às ruas e lute pelo fim da escala 6x1. Dia 2, fique em casa em protesto a essa escala escravocrata, a essa escala que tira a humanidade do trabalhador brasileiro. Estou muito feliz por esse protocolo hoje, mas garanto a vocês que muita luta ainda está por vir. Muito obrigado, Érica Hilton, muito obrigado a todos que estão aqui apoiando. Seguiremos firmes no Congresso Nacional e nas ruas. O Movimento VAT vai parar o Brasil se a escala 6x1 não acabar. Muito bem, Henrique. Muito bem. Obrigada, Rick. Quero passar então a palavra. Eu tenho um roteirinho aqui de inscritos, espera.
Quero passar a palavra, então, agora para o deputado Guilherme Boulos. Boa tarde. Eu queria só complementar 3 coisas rápidas a respeito do que disseram a Érica e o Rick. Primeiro, é muito importante que se cobre coerência de muitos parlamentares dessa casa que ainda não assinaram a PEC e que já se manifestaram, alguns publicamente, contra a PEC. É muito importante que esses parlamentares que dizem defender os trabalhadores, dizem estar preocupados com a economia brasileira, com o preço dos alimentos, passam o dia fazendo isso aqui em plenário, que então tenham coerência, se de fato estão preocupados com a classe trabalhadora e com a situação econômica do povo brasileiro, incorporem essa luta do fim da escala 6x1. Que não haja hipocrisia por parte da oposição. A segunda coisa, conversamos com Érica, Rick, nós vamos procurar o presidente Lula, o ministro Luiz Marinho, para que o governo também manifeste um apoio decidido a essa pauta, nos ajudando, inclusive, a conseguir os votos necessários para aprovar a PEC. Vocês sabem, aprovar a PEC é uma maioria qualificada, não é um processo fácil, exige articulação e o apoio do governo, o governo encampando como uma pauta sua também. Essa pauta é muito importante para que a gente consiga garantir os votos aqui nessa casa. E por fim, na discussão do projeto, várias questões que no ano passado, quando se teve um debate público sobre o fim da escala 6x1, apareceram como questionamentos à proposta, vão ter oportunidade de ser debatidos aqui. A Érica, como proponente da PEC, desde o princípio, e o Rick, como liderança do movimento que puxou essa pauta na sociedade, à disposição, e nós temos essa disposição na discussão aqui na Câmara, de construir compensações para pequenos empreendedores, pequenos e médios empresários e comerciantes, que demonstraram preocupação de não conseguir fechar suas contas com o fim da escala 6x1. Uma coisa é o grande, que todo mundo sabe que tem todas as condições de fechar a conta. E esse projeto pode ser aprovado de uma forma que garanta o interesse dos trabalhadores, o tempo livre para ficar com a sua família. E aí a gente espera também que aqueles que se propagam defensores da família defendam a família nesse ponto. Defendam as famílias trabalhadoras poderem ter mais tempo de convivência com seus filhos. É isso que propõe o fim da escala 6x1. E ao mesmo tempo compatibilizar esse interesse com condições e com incentivos que permitam com que os pequenos e médios empreendedores e comerciantes mantenham os seus negócios e os seus serviços de pé. Longe da ameaça que eles apresentam, que o fim da escala 6x1 destruiria a economia, o fim da escala 6x1 vai melhorar a vida dos trabalhadores e pode dinamizar a geração de empregos e a economia brasileira. Que esse debate se abra no parlamento a partir de agora com o protocolo da PEC. Chamar o líder do governo, Guimarães, também para fazer as suas contribuições. Muito rapidamente, deputada Érica Hilton, que o plenário está se iniciando. Mas é uma pequena palavra. Eu vou me empenhar, como sempre faço, nas articulações aqui dentro do plenário, fora do plenário, junto ao presidente, às lideranças e ao Congresso como um todo, para aprovar esta PEC, porque é uma questão do país. O Brasil não pode deixar de discutir esse tema. E aí, Érica, você tem que mobilizar conosco todos os setores. Para discuti-la é proibido proibir. Todo mundo tem que dar uma opinião. E esse Congresso precisa se dar conta que um país das dimensões do nosso, do tamanho do nosso, essa PEC é uma das matérias mais modernas
e que tem grande impacto na vida econômica e social do Brasil. Todo mundo começa a discutir e nós precisamos estar ao lado daqueles que pensam e daquelas que pensam o país. Eu, como líder do governo do presidente Lula, vou trabalhar aqui dentro. Acho que nós temos que unir todo mundo. Não é uma pauta partidária, é uma pauta de respeito à vida de milhões e milhões de trabalhadores e trabalhadoras, que nós precisamos fazer com que esse debate unifique a casa. E eu penso, deputada Érica, que tem condições de unificar a casa. Portanto, eu quero dizer aqui do meu empenho, deputado Chico, deputado Boulos, vocês do PSOL, do PT, do PSB, do PCdoB, nós que estamos aqui, Lindbergh, nós vamos nos empenhar muito, porque é uma matéria, né, Lídice, Jandira, que é do país. E eu vim aqui para dizer rapidamente, você conta conosco para o que der e vier. E, Boulos, quando precisar ir ao governo para conversar, também estou pronto para ajudar a gente construir esse grande momento aqui na Câmara dos Deputados. Viva o fim da escala 6x1. Um beijo no coração. Obrigada, Guimarães.